Estamos dando continuidade na nossa escola dominical na modalidade online. Isso para atingir nossos irmãos que não puderam vir ao culto, os irmãos que tiverem possibilidade venham presencialmente participar do nosso culto ao Senhor e, consequentemente, da escola dominical. Então, nossa aula de hoje é sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. É a 7ª lição do nosso conteúdo programático da nossa EBD. Então, o plano de aula da EBD ele está estruturado sobre o tema de avivamento e será abordado em 4 aspectos principais que englobam o avivamento pessoal, familiar, missionário e comunitário ou eclesiástico. Então, diante disso, a nossa oração como igreja nesse ano de 2024 é a mesma oração do profeta Abacuque, que diz o seguinte: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos faze-a conhecida. Nós anelamos por um avivamento, por uma visitação de Deus nas nossas vidas. E nesse primeiro trimestre, com o avivamento pessoal, nós já abordamos os seguintes temas: o Evangelho, a minha salvação, a minha fé, a importância da vida devocional, a oração, a vida de oração de Jesus, oração, a minha vida de oração, 2 lições sobre a Bíblia, e agora nós chegamos para tratar sobre a pessoa e obra do Espírito Santo, que é um tema muito caro à teologia reformada e à teologia no geral. Então, o nosso texto base para a nossa aula de hoje vai ser Efésios, capítulo 5, versos 15 a 21, que diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, aqui nós vamos fazer uma pequena oração e dar início à exposição do texto e da nossa aula. Senhor Deus, nessa manhã nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, porque o Senhor nos escolheu e por meio do teu Santo Espírito, Senhor, nós podemos ter acesso à tua palavra que é poderosa, que é viva e eficaz, e por meio do teu Santo Espírito também, Senhor, abre nossos olhos para compreender essas verdades tão preciosas contidas na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, primeiramente, os versos, essa é uma palavra de admoestação do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso. E ali ele trata de algumas admoestações para alguma parte prática que ele vai trazer a seguir sobre a vida dos crentes em sua vida familiar, profissional e no seu serviço a Deus. Mas antes ele traz essa palavra de admoestação que vai do verso 15 até o 17 e depois as consequências disso. Mas nós vamos seguindo na exposição do texto e em um dado momento nós vamos parar para fazer algumas considerações a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo. É digno de nota que a Epístola aos Efésios, e assim como outros textos do apóstolo Paulo, elas podem ser divididas em 2 partes, onde nós vemos uma parte mais teológica, mais doutrinária, onde são verdades bíblicas são expostas, e depois a parte mais prática da epístola. Por exemplo, no caso de Efésios, do capítulos 1 a 3, nós temos essa parte mais densa teologicamente, onde verdades teológicas são mais aprofundadas, e nos capítulos 4 a 5 nós vemos uma parte mais prática da epístola. Então, feita essa introdução, nós vemos que o apóstolo ele faz a seguinte recomendação aos irmãos: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aqui nós vemos o primeiro contraste que é feito, que é os necios e os sábios. A Bíblia ela sempre traz essa figura de oposição entre o sábio
e o tolo, entre o justo e o ímpio. E aqui Paulo também ele vem trazer essa oposição entre essas duas classes de pessoas. E aí ele vem primeiro trazer uma advertência: vede prudentemente como andais, vejam a maneira que vocês vivem, que maneira que vocês se comportam, não como nécios e sim como sábios, não como um tolo e sim como um sábio. Aqui o tolo é aquele que não compreende o plano de Deus, a vontade de Deus revelada nas Escrituras e, consequentemente, a despreza. E o sábio, em oposição a isso, é aquele que, iluminado pelo Espírito Santo, ele compreende as verdades bíblicas, ele compreende o plano de Deus e vive de acordo com esse. E a atitude do sábio é remir o tempo. Essa é a atitude, a ação apropriada que o sábio ele desenvolve, que é andar em sabedoria. Então, a ideia de remir é você comprar. E nesse contexto é você comprar o tempo com dedicação e aproveitar as oportunidades. Aproveitar todas as oportunidades que Deus apresenta para nós. E aqui o apóstolo Paulo ele vai trazer o seguinte: por que eu preciso ter essa atitude de andar em sabedoria, de viver em sabedoria, ter cuidado com a maneira de viver e aproveitar as oportunidades? Porque os dias são maus. Meus irmãos, é evidente que os dias que nós vivemos são dias maus. E esses dias maus são caracterizados porque o Deus desse século, né, como Paulo usa essa terminologia, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória de Deus e, consequentemente, as pessoas elas são más, o sistema maligno, né, que é um mundo criado pelo inimigo de Deus, ele é mau. Então, os dias que vivemos são maus. Há uma posição crescente contra nós cristãos. Então, diante desse cenário de adversidade, nós precisamos remir o tempo, aproveitar as oportunidades, aproveitar cada situação, por mais adversa que seja. Então, quando nós pensamos em aproveitar as oportunidades, instintamente nós lembramos do apóstolo Paulo, que mesmo sob prisão, como é registrado lá em Filipenses 1:12, ele diz que aquilo contribui para o avanço do evangelho, porque ele aproveitou aquela situação para pregar até mesmo para a guarda pretoriana do imperador romano. Então nós seguimos esse exemplo, né, de Paulo e tantos homens de Deus que, apesar das adversidades, eles souberam aproveitar bem, remir bem o seu tempo. E aí ele vai trazer mais uma vez essa questão, essa ideia, essa advertência de não ser nécios, no verso 17, por essa razão não vos tornei insensatos ou tolos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, o tolo é alguém que despreza, ele não entende a vontade do Senhor, ele não compreende. Então, essa vontade de Deus é claramente registrada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ela só é disponível para nós quando o Espírito Santo ele ilumina o nosso coração. E o insensato, o tolo, ele está nessa situação de trevas. Como Paulo ele vai trazer antes, acima no texto, um contraste de filho da luz e filho das trevas. Então, nós, como aqueles que já cremos em Cristo, que já tivemos a experiência do novo nascimento, nós temos nossos olhos abertos para compreender essa vontade de Deus revelada nas Escrituras e devemos viver de acordo com ela. Nós não podemos conhecê-la e viver em um contraste, viver como um insensato, como um tolo, como um nécio. Então, a vontade de Deus é descoberta por meio da dádiva divina do discernimento, ela é executada mediante o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo abre nossos olhos, nós entendemos essa verdade e nós a executamos pelo poder que Ele mesmo nos capacita. Então, diante desse primeiro ponto, nós vamos andar com sabedoria, essa atitude apropriada que Paulo traz para os Efésios. Então, seguindo a exposição do texto, nós vamos ver o seguinte, que aí ele vai trazer outro contraste. Primeiro ele traz esse contraste, né, dos nécios, ou tolos, os insensatos e o sábio, e agora ele vai trazer duas ações, duas atitudes. A primeira é, verso 18, ele vai mostrar o seguinte: e não vos embriagueis com vinho. Aqui Paulo condena a embriaguez, né, ele mostra porque a embriaguez ela faz com que ocorra a perda da sobriedade, a perda do controle, a perda do discernimento. E, consequentemente, essa perda desse controle ela vai causar dissolução ou destruição, ela vai causar danos à pessoa que fez, que consumiu, que se embriagou, a pessoas ao redor. Então, ele vai dizer o seguinte: olha, não se embriaguem, não vivam entorpecidos, não vivam fora desordenadamente,
mas enchei-vos do Espírito. Aqui uma oposição. O enchimento exterior do vinho, que vai causar dissolução, e o enchimento do Espírito. É muito significativo para nós entender isso, que a oposição não é entre vinho e Espírito, mas é entre esse ato do enchimento. Né? O que é que você está se enchendo? E ao se encher do Espírito, o resultado é outro, totalmente diferente, que nós vamos acompanhar à medida da exposição. Então, quando nós nos permitimos ser enchidos pelo Espírito Santo, nós somos controlados, direcionados, dirigidos pelo bendito Espírito do Senhor. Então, aqui a oposição é o que controla a sua vida. São caminhos que não procedem de Deus, são dissoluções, são embriaguez e outras situações, ou você se permite ser enchido do Espírito e vive uma vida regida pelo autocontrole que o Espírito Santo permite. Então, quando nós pensamos na maneira sábia de viver, na atitude sábia de remir o tempo, a maneira sábia de remir o tempo é se enchendo do Espírito. Quando nós nos enchemos do Espírito, nós vamos ter discernimento para, com sabedoria, aproveitar as oportunidades que Deus assim nos confiar. Seguindo o texto, nós vamos agora para entender qual é esse enchimento do Espírito Santo. Qual é o conteúdo, né? Então, o conteúdo desse enchimento é toda a plenitude de Deus. Paulo vai falar em Efésios 3,19 que ele ora para que os efésios sejam tomados de toda a plenitude de Deus. E é muito interessante porque o Espírito Santo, ele já nos foi dado no ato de crer. E com esse ato de crer e da salvação, nós recebemos o Espírito está em nós, o Espírito é o penhor da nossa herança, mas ele vai trazer o seguinte, um imperativo, enchei-vos do Espírito, ou sejam cheios do Espírito, ele traz a ideia de uma ação repetida e contínua de ser enchido por esse Espírito. E, consequentemente, agora não está falando mais desses atos que o Espírito já realizou, mas são atos que nós, por meio de buscar a presença de Deus, por meio das práticas espirituais, disciplinas espirituais saudáveis, nós vamos continuamente estar sendo enchidos pelo Espírito, ser tomados de toda a plenitude de Deus e, consequentemente, vamos andar de maneira sábia, de maneira justa e de maneira adequada a Deus. E, consequentemente, aquele que anda pelo Espírito, ele já não vai satisfazer os desejos da carne em oposição àquele que anda embriagado no vinho que há dissolução. Então, agora, meus irmãos, nós vamos fazer algumas pequenas considerações sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo e depois nós voltamos à exposição, uma vez que os versos 19 a 21 eles trazem consequências práticas do enchimento do Espírito Santo. Quando nós somos cheios, o que é que acontece na nossa vida? Né? Quais são algumas atitudes, algumas reações, resultados que isso ocorre? E eu queria começar as minhas considerações a respeito sobre o Espírito Santo, sua pessoa e obra, com a citação do teólogo e estadista holandês Abraham Kuyper, que diz o seguinte: ainda que honremos o Pai e acreditemos no Filho, vivemos muito pouco no Espírito Santo. Parece-nos muitas vezes que o Espírito Santo é acrescentado acidentalmente à grande obra redentiva somente para nossa santificação. Essa é a razão por que nossa mente se ocupa tão pouco com o ministério, com o Espírito Santo, porque ele é pouco honrado no ministério da palavra, isto é, na pregação, porque o povo de Deus, quando se curva, suplicante diante do trono da graça, faz dele tão pouco objeto de sua adoração. Sente-se involuntariamente de que ele recebe uma porção muito exígua da nossa piedade, que já é bastante pequena. Então, Abraham Kuyper trouxe essa fala, essa discussão em 1888, mas ela é muito atual para nós, cristãos, porque nós vemos o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que é Deus, assim como o Pai e o Filho, em uma posição meia escanteada, distante um pouco da nossa adoração e da nossa pregação, como assim falou o Kuyper. Por isso que a compreensão adequada da pessoa e obra do Espírito Santo, ela vai nos fazer colocá-lo na posição que é dele por direito, que também é Deus, uma das pessoas da Trindade. E conhecendo, e qual é a forma mais adequada para nós entendermos a pessoa e obra do Espírito Santo? É uma abordagem cristocêntrica, uma vez que o Espírito Santo ele tem a sua obra,
mas essa obra não é independente da Trindade. E a obra do Espírito Santo, ela sempre é voltada para destacar a pessoa de Cristo. Como o próprio Senhor Jesus, ele vai nos falar que ele iria enviar outro Consolador que estaria para sempre. E ele, quem é conosco, né, com seus discípulos? E quem é esse outro Consolador? É o Espírito da verdade. E ele vai, a obra do Espírito é muito relacionada à obra do Filho. Mas agora vamos para algumas considerações a respeito da pessoa do Espírito Santo. Primeiro, a unicidade. Há um só Espírito, no qual todos os crentes em Cristo foram batizados. Então, não há outro Espírito, há um único Espírito Santo. E aqui nós vemos claramente no texto de Efésios, nós vamos procurar sempre embasar nossas afirmações nas Escrituras Sagradas. Então, aqueles que nos acompanham pela internet, eu recomendo que depois vejam a aula com mais calma, revejam e acompanhem as Escrituras, confiram Escritura com Escritura. Você tem uma atitude daqueles crentes de Bereia, que verificavam, né, o que Paulo falava se conferia com a Escritura. Então, sugiro também aos irmãos que vejam com calma, algumas referências vão estar apenas no slide, nós não vamos ler, e leiam porque vai trazer grande benefício. Então, os irmãos que estão acompanhando pela internet também podem fazer perguntas, podem interagir, fiquem à vontade, meus irmãos. Então, o texto de Efésios 4, versos 4 a 6, onde Paulo sumariza alguns elementos da fé, e aí ele traz 7 elementos, né, ou 6, como alguns queiram. Ele diz o seguinte: há somente um corpo e um espírito, como também foram chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, há um Espírito, apenas um Espírito Santo. Essa é a unicidade do Espírito Santo. Então, quando nós caminhamos um pouco mais, nós vemos o seguinte, que esse Espírito Santo, ele não é uma força abstrata, uma força impessoal a partir de Deus, não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Esse é o termo que os teólogos costumam usar, né, para se referir. E nós vemos que o Espírito Santo, ele tem as características de uma pessoa, né? Ele é um ser pessoal, ele é distinto do Pai e do Filho. E ele possui alguns elementos essenciais da personalidade. O primeiro deles é a inteligência. O Espírito Santo, ele tem sabedoria, inteligência, e o texto de Isaías ele é bem claro, depois esse mesmo texto é citado em Romanos. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou. Então o Espírito Santo, ele tem sabedoria, inteligência, ele conduz da melhor forma possível, porque ele é Deus. E ele também tem vontade. O apóstolo Paulo nos ajuda lá em 1 Coríntios 12, 11, ele diz o seguinte: todas essas coisas, ele está realizando as obras e os dons, porém são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Aí também relatando a unicidade do Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Então o Espírito ele tem vontade, e ele, na igreja, ele distribui dons às pessoas conforme a sua própria vontade. Então, assim como um ser humano tem inteligência e vontade, o Espírito Santo assim o tem. Professor Rodrigo, gostaria de fazer uma pergunta. O irmão disse que o Espírito Santo distribui os dons conforme ele bem quer. Mas é possível ao crente pedir um dom específico ou pede para que ele dê o dom conforme a vontade dele? Ou a gente pode desejar algum dom que a gente acha interessante? Boa colocação, irmão. Essa pergunta é muito interessante, porque Paulo ele vai dizer que nós devemos procurar também os melhores dons. Então, lá em 1 Coríntios, ele tem as listas de dons, né? Então, ele fala de dons miraculosos, dons de cura, dons de línguas, dons relacionados à palavra. E no final, ele finaliza assim, que nós devemos procurar os melhores dons. Então, o Espírito ele concede dons, e nós também devemos ter uma atitude de pedir, a depender da situação e da necessidade do corpo de Cristo, onde nós estamos inseridos, nós podemos sim pedir, né, ao Espírito para que esse dom nos seja concedido, ou que nos capacite ou nos habilite para determinada função. Então vamos seguindo, né? Outro elemento que mostra que o Espírito ele tem essa personalidade, ele é uma pessoa, é a sensibilidade. Ele diz o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados no dia da redenção. Então é possível que nós entristeçamos o Espírito de Deus por viver uma vida
contrária às Escrituras, uma vida contrária àquilo que já foi revelado a Deus para nós, para a nossa real vida. Então, nós podemos entristecer o Espírito de Deus. Então, imagina só essa característica. Outros textos onde mostram que o povo de Israel ele irritou o Espírito de Deus. Então, o Espírito também tem essa outra característica, que é a sensibilidade. E quando nós caminhamos agora para outro item, que o Espírito Santo ele é distinto do seu poder. Muitas pessoas podem pensar assim, o Espírito Santo é uma força. Ele é uma força a força do poder de Deus. Não, ele tem momentos onde o texto bíblico é claro. O Espírito Santo e o poder do Espírito Santo, eles são distintos. A forma dele agir, né? Por exemplo, um dos exemplos disso é na concepção do Senhor Jesus, lá em Lucas, capítulo 1, verso 35, diz o seguinte: respondeu-lhe o anjo, né? Quando o anjo ele responde a Maria, Maria não sabe como é que vai acontecer aquilo, uma vez que ela era virgem, e diz o seguinte: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então há outras menções que a gente pode verificar, os nossos irmãos que estão acompanhando podem ver em casa, Lucas 4,14, Atos 1,8, Atos 2,4, Atos 10,38, Romanos 15,13, onde faz essa distinção clara entre o Espírito e a ação do Espírito, o seu poder, né? Então, aqui fica claro, o Espírito Santo e o poder do Altíssimo são coisas distintas. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é único, e ele tem o seu poder, e ele age também, mas ele não é um poder, ele tem poder. E aí a gente caminha para uma coisa, o Espírito Santo ele é chamado de Consolador. Consolador, a gente entende como uma característica de uma pessoa. Então, você não pode chamar uma pessoa de Consolador, que o que é um Consolador? É alguém que consola, que guia, que orienta, e que se nós formos ver para o vocábulo grego, né, do texto, aqui de João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aqui Jesus se refere ao Espírito Santo que viria. Naquele momento ele era o Consolador, né? E viria, quando ele fosse para o Pai, viria outro Consolador, que era o Espírito Santo. Então, essa palavra Consolador é Parácletos. Então, o Parácletos é Paracletos, é a ideia de você estar junto e assistir, né, a pessoa, alguém. Então, no sentido de Consolador, um Consolador tem as suas atribuições e funções. E nesse sentido também a função do Paráclitos é a função de um advogado. Nós vemos lá na Epístola de João, a primeira, Jesus diz assim, que nós temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo o justo. E aqui o mesmo termo é Paráclitos. Então, ele não somente é um consolador que nos assiste, que nos consola e nos conforta, mas ele é aquele advogado que nos defende. E como nosso defensor, ele não somente nos defende e nos consola e nos conforta nas batalhas da vida, mas ele está ao nosso lado nessas batalhas. Então, isso também são atribuições de uma pessoa que está ao nosso lado. O final de Mateus vai dizer que ele estará convosco, que o Senhor Jesus estará convosco, né, conosco até a consumação dos séculos. Então, o Espírito Santo também está nessa função, né? E se a gente for pensar também em algumas situações, há vários textos bíblicos que são atribuídos atos ou ações pessoais ao Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo trabalha, ele intercede, ele proíbe, ele decide, testifica, ensina, consola, reprova, ora, prescruta. Então são todas ações pessoais. Então o Espírito Santo ele é uma pessoa. Está muito claro na doutrina bíblica. Se nós vamos olhar, por exemplo, há um texto muito conhecido, né, de Romanos 8, 28 e 29, diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, só quem intercede são a ação de uma pessoa. Uma pessoa pode interceder por outra. Por exemplo, Atos 16, 8, nos dito que Paulo queria pregar o Evangelho eterno na região, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então, permitir ou conceder algo é uma prerrogativa de uma pessoa. Então, mais argumentos e nós vamos ver que está fechado que o Espírito Santo ele não é uma força, ele não é algo, um poder, mas ele é uma pessoa. Ele é único, ele é uma pessoa e ele não somente ele é uma pessoa, mas ele é uma pessoa divina. Aqui eu trouxe dois textos que fica bem claro. O primeiro texto é um texto bem conhecido,
de uma situação que aconteceu quando um homem chamado Ananias, ele vende um campo, não era costume no princípio da igreja, as pessoas terem tudo em comum, e aí vendiam suas propriedades e distribuíam dinheiro, e não havia essa distribuição, essa coletividade. E aí o Ananias vende o campo e combina com sua esposa para dizer aos apóstolos que vendeu por menos e reter parte do dinheiro. E aí Pedro vai falar com Ananias, né, e a respeito dessa situação, contestá-lo, né, confrontá-lo, e diz o seguinte: então disse a Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Olha só, mentisses ao Espírito Santo. Aí, conservando, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Então, Pedro, ele faz essa intercambiação entre termos, né? Ele diz: olha, Ananias, você permitiu que Satanás enchesse seu coração, você mentiu ao Espírito Santo. Depois ele fala: você não mentiu para mim, apóstolo, você mentiu para o Espírito Santo. Depois ele vai dizer o seguinte: olha, você não mentiu aos homens, não mentiu aos apóstolos, aos irmãos aqui da igreja de Jerusalém, você mentiu para Deus. Então, Espírito Santo e Deus como termos intercambiáveis no texto. Tem outras referências. E aí agora Paulo, em 2 Coríntios, ele vai falar o seguinte: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória a sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então ele vai dizer que o Senhor, aqui se referindo a Jesus, é o Espírito. Depois o Espírito, ele fala o Espírito do Senhor, e depois o Espírito, mostrando assim que o Espírito é Deus. Ele traz esses termos intercambiáveis no texto. Então, caminhando agora, o Espírito Santo ele é posto em igualdade com o Pai e o Filho. Quando nós vemos, são textos muito claros e textos muito presentes na liturgia batismal, né? Mateus 28, 19, quando o Senhor Jesus ele encaminha os discípulos para a grande comissão, ele diz o seguinte: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele coloca as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em igualdade. Depois, no finalzinho da segunda carta aos Coríntios, Paulo, na sua saudação de despedida, né, ele vai finalizar dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então ele iguala mais uma vez as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós pensamos agora o seguinte: são termos que estão muito comuns na nossa liturgia diária, na nossa liturgia como igreja, no batismo, na bênção apostólica, e são comuns porque é importante que nós frisemos que o Espírito Santo ele é uma pessoa divina e uma pessoa em igualdade com as demais pessoas da Trindade, com o Pai e o Filho. E aí é muito interessante esse outro argumento, que é que peca-se contra o Espírito Santo. Se nós pecamos contra Deus. E o pecado contra o Espírito Santo, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é um pecado que é considerado que não tem perdão. O texto diz o seguinte: por isso vos declaro todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E aí há algumas discussões o que seria esse ato de blasfêmia contra o Espírito Santo, e o que nós entendemos é que, se nós lemos o texto posterior, nós vamos ver que ali estavam sendo atribuídos um ato, né, de Jesus de expulsão de demônios a Beelzebu, que era o maioral dos demônios. Então seria atribuir ao inimigo de Deus as obras de Deus. Então essa seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. E uma vez que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, blasfemar contra ele, a pessoa não teria esse perdão, né? É isso que o texto diz. Então, se alguém pode pecar contra o Espírito Santo e o pecado é algo que se comete contra Deus, essencialmente o Espírito Santo é Deus. Então o Espírito Santo ele é Deus, igualmente é o Pai e o Filho. E aqui nós vamos ver que o Espírito Santo, ele como Deus, ele também recebe a adoração. Aqui eu queria pegar dois textos de dois documentos importantes para a história da igreja. E o primeiro é o credo niceno-constantinopolitano, né? A gente vê que vários credos e confissões foram criados para criar uma posição, principalmente em relação à Trindade, né? Tiveram várias
várias pequenas alterações importantes para chegar nessas definições, e o Credo Niceno-Constantinopolitano diz o seguinte: cremos no Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. O Espírito Santo ele é digno da nossa adoração. Agora, a Confissão de Fé de Westminster ela vai dizer o seguinte, que o culto religioso ele deve ser oferecido a Deus, o Pai, o Filho e ao Espírito Santo, e a Ele só, não aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura, e desde a queda não pode ser oferecido sem um mediador, nem pode ser pela mediação de algum outro, não exclusivamente Cristo. Então, tratando do culto, a confissão ela vai deixar muito clara que o culto ele é oferecido a Deus, o Deus Trino, o Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e esse Deus Trino, ele é Deus, né, nas suas três pessoas, em igualdade, e o culto é oferecido com base em um único mediador, que é Jesus Cristo, o homem, né, como fala em Timóteo. Professor Rodrigo, quando o irmão fala da confissão de fé de Westminster, que nós devemos adorar somente a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, excluindo aos santos, a Igreja Romana coloca que eles não adoram os santos, eles veneram. Existe alguma diferença mesmo, real, entre essa veneração e adoração? Ou é uma coisa mais somente de fala, de expressão? Pronto. É muito interessante essa colocação do irmão, porque se você conversar com o católico romano, ele vai usar esse argumento, né? Ele vai dizer que não há adoração, mas há uma veneração, um respeito. É um discurso até tranquilo. Porém, na prática do católico romano comum, isso não é visto, não é feita essa distinção entre veneração e respeito e adoração, e isso termina se misturando. Então, eu acho que é mais uma forma, um discurso técnico do que uma prática mesmo. Na prática, acontece sim essa adoração, né? Tecnicamente, eles trazem essa justificativa, que eles vão para o termo, usando esse termo doulia, mas na prática não tem distinção, né? Para o católico romano. Tudo certo? Então, caminhando agora, ainda para mostrar as perfeições divinas, elas são atribuídas ao Espírito Santo. Então, aqui nós temos várias referências que eu sugiro aos irmãos em casa, que podem parar um pouquinho o vídeo, olhar, consultar, depois estudar com calma, rever depois. Porque ao Espírito Santo são atribuídos santidade, onipresença. É muito conhecido, né, o Salmo 139, né, para onde me ausentarei do teu Espírito? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo, lá estás também. Então o Espírito Santo ele é onipresente, a onipotência também é mostrada, a onisciência, né, que nós lemos aquele texto de Isaías, né, quem instruiu o Espírito do Senhor, quem foi o seu conselheiro. A liberdade soberana, nós vimos que Deus ele concede dons a quem Ele quer. Então nós vimos que o Espírito Santo ele concede, na verdade, que é Deus. A eternidade, o Espírito eterno. Pedro fala do Espírito da glória. Hebreus fala do Espírito da graça. Romanos nós vemos que o Espírito ele vai conceder vida. Nós vamos ver isso mais adiante. Então são prerrogativas divinas, são atributos de perfeições divinas que são atribuídos ao Espírito Santo. Então, diante de todo o ensino das Escrituras, que é um ensino harmônico, que é um ensino inerrante, autoritativo, nós vemos claramente que o Espírito Santo ele é único, ele é pessoal e ele é divino. Então, caminhando agora um pouco, nós vimos um pouco da pessoa do Espírito Santo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a obra. Então, mais uma vez, me apegando a uma citação do Abraham Kuyper, ele vai dizer o seguinte: a necessidade da direção divina nunca se sente mais profundamente do que quando se empreende a dar uma instrução acerca da obra do Espírito Santo. Porque delicadíssimo é o assunto que toca os segredos mais íntimos de Deus e os mistérios mais profundos da alma. Então nós vemos Kuyper falando o seguinte: olha, estudar sobre a obra do Espírito Santo é algo que nós precisamos da direção divina para que haja uma compreensão clara para nós. E ele vai dizer, é um assunto delicadíssimo. Outro teólogo, o teólogo anglicano J. Packer, ele vai dizer o seguinte, que o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas trabalhando em conjunto em sabedoria, poder e amor soberanos, a fim de realizar a salvação de um povo escolhido, o Pai escolhendo, o Filho cumprindo a vontade do Pai e o Espírito executando o propósito do Pai e do Filho
mediante a renovação do homem. Então, aqui, Packer, ele resume a obra resume, bem resumido mesmo, a obra do Deus triuno na salvação do homem. E se a gente for ler Efésios 1, vai estar bem claro para nós a obra do Pai, né, elegendo, escolhendo antes da fundação do mundo, o Filho sendo enviado para morrer pelos nossos pecados e assim comprar um povo exclusivamente para si. E o Espírito ele agindo desse modo, né, ele convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, trazendo renovação para o homem, sendo o selo, o penhor da herança. Então, o Deus triuno ele operando conjuntamente para a salvação do homem. Então, isso é muito bonito. Então, quando nós vamos partindo agora alguns pontos específicos, não vamos esgotar esse assunto. É um assunto muito amplo, muito vasto. Nossa ideia é trazer uma visão panorâmica dessa obra do Espírito Santo. Nós vemos o seguinte, vamos tratar apenas de 3 pontos. O primeiro é que o Espírito é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O texto diz o seguinte, João 16, 7 a 11. Mas eu vos digo a verdade, convenho-os que eu vá, Jesus falando isso, que ele vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. Então o Espírito Santo, ele como esse outro Consolador enviado pelo Pai, ele vai convencer, ele age convencendo o homem. Sem essa ação, é impossível que o homem ele se volte para Deus. Porque ele vai estar com seus olhos cegados, né, pelo seu entendimento embrutecido, e ele não vai conseguir compreender a sua situação de pecaminosidade. Ele não vai ver o seu pecado, não vai ver a justiça e o juízo de Deus que estarão sobre ele. Mas a ação do Espírito Santo ele vai fazer isso, ele vai trazer esse convencimento, ele vai mostrar claramente o pecado, a justiça e o juízo. E operar para que esse homem ele venha a ser salvo pela graça de Cristo. E aí nós caminhamos agora para mais um item, que o Espírito Santo ele é uma característica presente no cristão. Quando nós vamos para o texto de Romanos 8, um texto bem conhecido, ele vai dizer o seguinte, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, ao crermos em Cristo, ao termos experiência do novo nascimento, o Espírito Santo ele faz morada em nós. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, a habitação do Espírito Santo em nós, ela é um indicativo de que nós somos de Deus. Da propriedade exclusiva de Deus que nós somos. Como um povo de sua propriedade. E aí o texto continua, se também em vós o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos, esse também o ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, a habitação do Espírito no crente, ela também é uma garantia da ressurreição futura. Porque ele vai trazer, se habita em vós, ele traz uma condicional. E mostra o seguinte, se habita realmente em vocês o Espírito de Cristo, seu corpo também será vivificado por meio do Espírito que em vós habita. E ele vai trazer outra argumentação, é que o próprio Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, esse Espírito que habita no Espírito dos crentes regenerados, habita em nós, ele é um indicativo da nossa propriedade, somos propriedade de Deus, ele também é um indicativo da nossa ressurreição futura, e ele também é uma confirmação que nós somos filhos de Deus e que somos herdeiros das promessas de Deus, que já desfrutamos delas hoje e serão plenamente desfrutadas na era vindoura, né, com a vinda de Cristo. O Espírito Santo, ele foi, para reforçar esse ponto, o Espírito Santo ele foi otorgado uma vez e para sempre. Uma vez que nós cremos, nós recebemos esse Espírito. Paulo vai dizer o seguinte, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, né, que nos foi dado. E aí ele vai dizer o seguinte, agora em Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois de que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade, em louvor
da sua glória. Então o Espírito, ele atua como um penhor da herança nos crentes, como uma garantia da herança futura para aqueles que vieram a crer em Cristo. Esse slide está repetido. Então, professor, isso quer dizer que sermos templo do Espírito Santo é um privilégio. Sim. E até que ponto isso caracteriza a vida do cristão em obter o Espírito Santo dentro dele? Então, a habitação do Espírito Santo, né, e o crente como sendo o templo do Espírito Santo, ele é algo que nós não fazemos nada para merecer. Né? É um momento que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele faz essa habitação no crente. Então, o crente ele não faz nada, não há obra, não há bem nenhum nele para que ele possa alcançar essa habitação do Espírito. Isso quer dizer que nós temos algum valor? A partir de que temos o Espírito Santo, nós temos valor? Assim, com certeza. O crente, ele, a partir de receber o Espírito Santo, e como o Espírito Santo como seu conteúdo, né, por assim dizer, habitando dentro de si, ele tem um valor muito grande para Deus, né? Porque agora nós vamos pensar em termos de, entre aspas, um esforço feito pelo Pai em entregar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e por meio da sua obra redentora na cruz, a ação do Espírito Santo e o cumprimento da vontade do Pai e essa ação do Deus triuno para salvar o homem, faz com que aquele que ser nascido de novo ele tenha um grande valor para Deus. Tanto é que quando nós vamos para um texto muito comum em que é dito que é preciosa para o Senhor a morte dos seus santos, alguns comentaristas eles dizem que tem custo para Deus porque aquele seu santo é precioso para ele, aquele seu servo, né? Então, encerrando agora essa sessão que tomou grande parte da nossa aula com relação à pessoa e obra do Espírito Santo, reforço que é muito extenso, é muito vasto, isso não daria para ser visto em apenas uma aula, há muitos detalhes. Eu recomendo aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet que verifiquem as referências, que revejam a aula, os textos, porque será de grande valia. E aí, agora, uma vez cheios do Espírito Santo, voltando agora no texto, uma vez que nós nos enchemos do Espírito Santo, somos continuamente enchidos pelo Espírito Santo, há algumas consequências. A primeira consequência, como nós comentamos no começo, é estar sob o controle, sobre a direção, sobre a condução do Espírito Santo, em oposição ao controle que o vinho, né, uma pessoa embriagada traz. E aí agora, a segunda consequência está no verso 19, que é falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Fique à vontade. Professor, o senhor falou em ser cheio do Espírito Santo. Quais seriam, assim, as evidências que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? É falar em línguas, é sentir uma emoção muito forte, ou está relacionado a fruto do Espírito, isso, ou uma manifestação de poder? Como é essa evidência aí do Espírito Santo na prática? Ser cheio do Espírito Santo, a gente vai ver Paulo vai trazer 4 resultados aqui em Efésios, que a gente vai ver com detalhes, mas já vão adiantando. Um deles é a expressão de louvor a Deus, em seguida é ter gratidão, que está no verso 20, e em seguida é você se sujeitar uns aos outros no temor de Cristo, é viver uma vida em humildade. Se a gente for expandir um pouco, vamos para Gálatas, onde já nos são revelados os frutos do Espírito Santo. Mansidão, domínio próprio, o amor e alguns outros, e que ele vai trazer uma lista para nós. Então, a evidência de alguém que é cheio do Espírito Santo, diferentemente de manifestações exteriores, ela é mais evidente na vida diária. A vida diária, a evidência de frutos do Espírito Santo, a evidência de uma vida cheia das virtudes de Cristo, ela vai mostrar que alguém de fato é cheio do Espírito Santo. Então, caminhando agora para esse ponto, né, do verso 19, que é uma consequência de alguém que é enchido do Espírito Santo, ele é o seguinte, que falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Aqui salmos traz a ideia de louvor acompanhado com instrumento de cordas. Hinos são composições historicamente significativas de um cântico de louvor a Deus.
E cânticos espirituais são expressões de regozijo e louvor a Deus que brotam de um coração cheio pelo Espírito Santo. E não em cânticos produzidos pelo vinho, né? As pessoas que se embriagam, elas se animam e alguns cantam músicas do seu interesse, mas alguém que é cheio do Espírito, ela vai expressar essa alegria pelo preenchimento do Espírito Santo em sua vida, por meio de salmos, hinos e cânticos espirituais. Ela vai externar, através da música, tanto o seu louvor individual, a sua adoração individual, quanto coletiva, aquilo que está no seu interior, proporcionado pela alegria do Espírito Santo. Pode falar, meu irmão. Professor, a gente está falando do ser cheio do Espírito Santo, né? Mas aí, existe alguma diferença de você ter o Espírito Santo, ou o ser cheio do Espírito Santo significa que você tem o Espírito Santo que não tinha antes? Ou quando o Espírito Santo ele entra na vida da pessoa, né? Pronto. Se qualquer um pode ser cheio ou alguma coisa do tipo. Boa pergunta. Nós já comentamos, en passant, que quando nós cremos em Cristo e recebemos essa obra redentora de Cristo, nós recebemos o Espírito Santo para habitar em nosso interior. Então, uma vez o Espírito nos é dado, ele nos é dado uma única vez e para sempre, né? Então, nós tornamos a habitação do Espírito Santo. Só que esse Espírito que nós vimos, ele é uma pessoa. E nós podemos entristecer o Espírito Santo. Então, alguém pode ter o Espírito Santo, pode entristecer o Espírito Santo, como alguém pode ter o Espírito Santo e pode ser cheio do Espírito Santo. Então, tudo depende muito da maneira que esse cristão, que esse crente em Cristo, ele vai viver a sua vida, ele vai se relacionar com essa pessoa da Trindade que é Deus. Ele pode ser entristecido, como você pode ser enchido e, consequentemente, trazer alegria para o Espírito Santo e, consequentemente, você vai desfrutar de todos os benefícios provenientes de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Professor, uma pergunta aqui do Flávio Pacheco, que está nos acompanhando pelas redes sociais, e ele pergunta: quais promessas de Deus na vida daqueles que recebem o Espírito Santo? Então, como promessa, né, nós já vimos que em Efésios é nos dito que o Espírito Santo ele é o penhor da herança, ele é a garantia da herança futura, da herança vindoura. O Espírito Santo ele também vai nos trazer outros benefícios, como ele vai agir na regeneração, ele vai operar em nosso favor e, principalmente, assim, se nós formos pegar a obra do Deus Triuno para salvar o homem, nesse sentido, tanto operando na iluminação dos nossos olhos para o conhecimento da verdade, mas também como uma garantia da herança futura que nós vamos receber. Professor, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele se apoderava de algumas pessoas. Isso quer dizer que ele se apoderava apenas para determinada situação, como o caso de Sansão. O Espírito Santo agia nele, mas houve um momento que o Espírito Santo saiu dele. Isso significa que isso pode acontecer hoje também, como aconteceu no Novo Testamento, que Jesus falou o seguinte, que ficais em Jerusalém e você será cheio do Espírito Santo. Isso para um propósito apenas, ou isso pode também ser e é para sempre? Boa pergunta. Então, o Espírito, como habitação do crente, ele não vai sair. Uma vez que ele é dado, o crente recebe essa habitação interior do Espírito. Então, no Antigo Testamento, ele teve algumas situações. Por exemplo, Saul, ele profetiza. Sansão, o Espírito se apodera dele, ele opera grande livramento. E nós vamos ver ações do Espírito sobre uma pessoa. E depois aquela pessoa até demonstra que, na sua vida, que não tinha tantas virtudes de uma pessoa regenerada. Mas o caso de Atos é visto como uma descida do Espírito de poder, como algo que era necessário para aquele momento, para aquela ocasião do surgimento da igreja. Então, talvez não seja algo pontual, em alguns episódios pontuais, mas não deve ser uma manifestação extraordinária, por assim dizer. Mas nós entendemos que o Espírito ele se manifesta de forma ordinária na nossa vida, através de uma vida cheia de frutos que evidenciam a sua presença, a sua habitação interior. Então, agora, caminhando para o final, a segunda evidência de alguém cheio do Espírito é que ele dá sempre graças a Deus, ao nosso Deus e Pai, né?
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante nós frisarmos que o crente, ele se dirige graças a seu Deus e Pai. Nós temos um Deus que não apenas é criador do universo, mas também é nosso Pai. Nós nos relacionamos com Ele de maneira entre pai, um relacionamento de pai e filho. E dar sempre graças a Deus, ou seja, dar graças em toda situação. E por mais adversa que seja, nesses dias maus, onde nós precisamos ser sábios, nós temos que ser gratos a Deus. Então, alguém cheio do Espírito é alguém capaz de ser grato, mesmo diante das situações mais adversas. O Espírito Santo que habita no seu interior e do qual ele está preenchido, ele vai capacitá-lo, mesmo nas situações adversas, poder louvar e poder agradecer a Deus. E esse agradecimento ele é em nome do Senhor Jesus Cristo. É muito significativo que a vida do crente ela é muito centrada na pessoa de Jesus Cristo. Nesse nome que indica a pessoa de Jesus. E aí Martin Lloyd-Jones ele nos dá uma ajuda aqui nisso aqui. Ele vai dizer o seguinte, que ao meu ver essa é uma das coisas mais espantosas, extraordinárias acerca da doutrina bíblica sobre o Espírito Santo. Ele parece esquivar-se, ocultar-se. Ele está sempre, por assim dizer, focalizando no Filho. Então o Espírito Santo ele sempre a obra do Espírito Santo ela sempre aponta para a obra do Filho. Ele vai conduzir o crente a ser grato, agradecer ao Pai, mas sempre na pessoa do Filho. Ele sempre vai mostrar as glórias de Cristo. O outro Consolador, com o Espírito da verdade, ele vai nos ensinar a respeito de toda a verdade. E toda a verdade diz respeito a Cristo, e nós vamos em Cristo, por meio do Espírito, ser conduzidos, por meio do Espírito, nós vamos ser convencidos da obra de Cristo. E Cristo ele vai ser glorificado, e o Pai vai ser glorificado, e o Espírito vai ser glorificado. Então, a Trindade está operando conjuntamente. Então, caminhando agora para a última consequência de alguém cheio do Espírito Santo, é o verso 21, que ele vai dizer assim, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Então, sujeitando-se, ou seja, andar em submissão aos outros no temor, uns aos outros, uma submissão ou uma sujeição mútua. A ideia aqui é, por exemplo, o irmão A em determinada área e determinada situação se sujeita ao irmão B, e o irmão B em determinada área ou situação é sujeitar ao irmão A em humildade. Então, estar cheio do Espírito, ele vai trazer para nós essa virtude que é a humildade. Humildade é aquela virtude que quando você acha que tem, é porque você não tem. Então o Espírito Santo vai nos levar humildemente a nos sujeitar uns aos outros, a nos submeter uns aos outros. Não é porque alguém ele tem um nível intelectual ou financeiro melhor ou pior, mas essa sujeição ela vai se dar por quê? Por conta do temor a Cristo. E nesse temor a Cristo ele vai nos levar a submeter-se uns aos outros. Nós vamos temer porque nós não temer de ter medo, mas um temor de reverência. A pessoa de Cristo, a Cristo como aquele que é o nosso modelo perfeito de humildade. Aquele que cingiu-se e lavou os pés dos discípulos. Aquele que diz o seguinte, que o maior no seu reino é aquele que serve. Então, consequentemente, essa é a forma de se relacionar de alguém cheio do Espírito, um relacionamento entre os seus irmãos, ele vai se sujeitar uns aos outros, submeter uns aos outros. Professor Rodrigo, nós poderíamos dizer que a maior manifestação do poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa seria os frutos do Espírito Santo? Sim. O Espírito Santo ele vai produzir, ele é operante, né? Ele vai produzir frutos. Então, imagine você ter uma pessoa que antes de crer em Cristo, ela era arrogante, era uma pessoa altiva. Mas o Espírito Santo ele vai trabalhando na vida daquela pessoa e de repente eles passam a ser uma pessoa humilde que pratica o versículo final de sujeitar-se uns aos outros no temor de Cristo. Você é uma pessoa que tinha acesso de raiva e de repente agora é uma pessoa mansa. Então essa operação do Espírito Santo na vida daquela pessoa, por meio de ela se tornar cheia do Espírito Santo, ela consequentemente é uma manifestação grandiosa do poder de Deus. Porque algumas pessoas associam o poder do Espírito Santo geralmente com os carismas. Isso. Essas manifestações sobrenaturais. Mas, na realidade, a maior manifestação de poder é o fruto do Espírito, a mansidão, como o irmão colocou, a conversão. A maior manifestação de poder na vida do pessoal é a transformação para ser filho de Deus, a conversão, que é uma obra do Espírito Santo, né? Inclusive, por exemplo, a gente comentou na pergunta anterior, se nós formos lembrar, por exemplo, Saul, ele profetiza. E até se torna um dito entre os judeus. Não está Saul entre os profetas? Mas Saul, ele não tinha uma vida virtuosa, ele não tinha frutos que indicavam a ação do Espírito na sua vida. Então não é tanto
a questão manifestação exterior, no sentido do carisma, mas a vida, os frutos que são ali expressos. Então, finalizando, a sujeição, a submissão uns aos outros no temor de Cristo, ela muito é do que está escrito em Romanos 12:10, que diz o seguinte: amem uns aos outros como fraternal. E quanto à honra, deis sempre preferência aos outros. Então, uma vez que eu sou cheio do Espírito, eu vou amar meus irmãos com amor fraternal e eu vou sempre dar honra aos meus irmãos em detrimento, muitas vezes, da minha própria preferência. Então, essa é a ação do Espírito que vai nos fazer considerar os demais membros do corpo de Cristo. E, finalmente, meus irmãos, uma conclusão da nossa aula de hoje. Ser cheio do Espírito não se trata apenas de uma experiência única. Ou seja, nós recebemos o Espírito uma vez. O Espírito agora está em nós, ele foi dado uma única e para sempre, mas é um processo contínuo de submissão à vontade de Deus, permitindo que o Espírito opere em nós, capacitando-nos a viver em santidade, gratidão e louvor a Deus. Quando somos cheios do Espírito, somos capacitados a nos relacionar uns com os outros em amor, adorar a Deus, Espírito de verdade, a viver em constante gratidão por tudo o que Ele tem feito por nós. Portanto, que possamos buscar diariamente, cheios do Espírito Santo, permitindo que Ele nos guie, nos fortaleça e nos transforme à semelhança de Cristo para a glória de Deus. É assim que nós encerramos. Vamos encerrar com uma pequena oração e nos vemos semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por essa aula, Senhor, por essa palavra exposta sobre a doutrina da pessoa e obra do Teu Espírito. Senhor, que o Teu Santo Espírito possa operar nas nossas vidas e sejamos pessoas cheias dos frutos do Espírito Santo, pessoas que vivem de acordo com a Tua vontade, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.